Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Tainá, sou uma das alunas do curso técnico em produção de moda do Senac São José dos Campos e trabalho na área da moda como modelista. Venho exercendo essa profissão que foi herdada da minha família há alguns anos e com isso tenho o prazer de trabalhar ao lado da minha grande professora, onde fabricamos uniformes empresariais e também diversos modelos de roupas. Nesse vídeo irei abordar alguns temas, eles serão relacionados a processo de criação, condições de trabalho no ramo textil, métodos de segurança para o trabalho na confecção, minha experiência com a moda, o que fizemos com a pandemia da Covid-19, como está o mercado com a pandemia e como os fornecedores e clientes estão se virando. Vamos lá? Fique comigo para saber um pouquinho mais sobre essas informações. O processo de fabricação de uma roupa passa por várias etapas, e uma delas é a criação, desenvolvimento técnico, modelagem, pilotagem, aprovação, graduação e produção. Essas são as etapas básicas do planejamento do processo produtivo de uma confecção. Cada etapa tem seu ciclo e funções delimitadas, sendo fundamental a comunicação entre os membros da equipe. Todo o processo se inicia na etapa da criação. Com a pesquisa de tendência em mãos, a equipe parte para a definição do conceito da coleção e seu planejamento. Feitos os croquis, entra em pauta o desenvolvimento técnico do produto. A modelagem é outra etapa fundamental, tendo como base as informações da criação e da ficha técnica. Os moldes que compõem cada peça começam a ser desenvolvidos, passando pela prototipagem e aprovação. Com todas essas etapas definidas, a peça ou coleção chega à produção. Levamos em conta que cada confecção tem seu modo de produção. O mais importante é desenvolver uma ótima peça de roupa. Hoje no Brasil, devido à falta de fiscalização, profissionalismo, pessoas treinadas e capacitadas para a realização de atividades profissionais, a falta de legislação funcional, dentre outros, os trabalhadores do setor textil enfrentam diariamente muitos acidentes de trabalho. As lesões e distúrbios musculoesqueléticos têm sido um dos grandes males do setor, atingindo muitos trabalhadores da indústria textil, principalmente os trabalhadores do setor da fiação. Alguns dos fatores que contribuem decisivamente para o aumento de número de profissionais lesados no setor é a realização de tarefas repetitivas sob pressão temporal, ritmo acelerado de trabalho imposto pela alta velocidade de rotação das máquinas, pequena margem de manobra para regulação e adaptação, existência de condições inadequadas pelos meios de produção e excessiva cobrança de resultados. Um dos fatores que não pode ser deixado de lado é a carga horária de trabalho. As pessoas que mais sofrem são as costureiras. A grande maioria fica presa nas fábricas e em galpões insalubres e sem refeições, sem poder se levantar durante 9 horas por dia e aos sábados. Se esforçam para bater metas e tentar ganhar gratificações. Algumas empresas fazem com que seus funcionários ainda pagam por qualquer dano nas peças, e se não cumprirem a meta, ficam sem receber seus salários. A triste realidade acontece em diversas fábricas, mas devemos lutar por mais direitos e fazer com que esses trabalhadores façam seus serviços de formas adequadas, se alimentando e tendo um direito de descanso. O ambiente da confecção é um local onde se deve tomar diversos cuidados. Um dos itens essenciais é a atenção e os cuidados com o corpo. Os alongamentos antes do início das atividades ajudam muito a ter um dia melhor de trabalho, e ter uma rotina de alongamentos é fundamental para evitar diversos problemas. Em seguida aos alongamentos, que devem ser feitos todos os dias, temos que conferir aos assentos e cadeiras, para o conforto e melhor desenvolvimento do trabalho. É recomendado o uso de cadeiras com a possibilidade de se adequar a uma altura apropriada e também com descanso para os braços. Assim, melhora o alcance do equipamento e facilita o manuseio das peças. Para o uso das máquinas, a postura é importantíssima para um andamento melhor do trabalho e, com o decorrer do tempo, não causar nenhum dano à saúde. A roupa apropriada a se utilizar para trabalhar na confecção são peças leves e com bom caimento no corpo e que possa ficar agradável, fazendo com que a circulação do sangue possa ocorrer normalmente. E um dos fatores importantes para a prática do trabalho são os EPIs, equipamentos de proteção individual. A segurança é fundamental em diversas atividades, principalmente em funções em que o trabalhador utiliza ferramentas e máquina de corte.
A área da moda se utiliza diversos itens diariamente. A pessoa que for manusear as máquinas, tesouras ou dar qualquer andamento às costuras deve tomar diversos cuidados, sendo eles a verificação do ambiente e se está tudo pronto para o início das atividades, e se todas as proteções estão corretas. A limpeza do local é essencial para o serviço ser prestado ao cliente. Deve estar em devidas condições de higiene, deixando o local limpo e arejado. A pessoa que faz o serviço deve estar protegida e de acordo com o ambiente. O uso de máscara para proteção contra os fios que vêm da máquina pode ser uma maneira de se prevenir contra algumas alergias. Elas podem vir conforme o tempo de trabalho, pela grande quantidade de fios invisíveis que inalamos, e o uso faz com que também seja uma proteção de higiene para a peça que está sendo fabricada. Os extintores de incêndio são equipamentos necessários para ter um ambiente de trabalho mais protegido, onde cada um deles é necessário para um tipo de foco. Essa atenção tem que ser levada em conta com o local em que está posicionado e qual tipo de material contém no ambiente. A proteção de todo o ambiente deve ser verificada e um dos fatores essenciais é a data de validade, pois é o equipamento que deve ser adequado para o tipo de emergência, no caso, o foco do incêndio. Levarmos essas considerações para o nosso dia a dia tornará tudo mais fácil e seguro. Faça como eu e tire um tempo do seu dia para se dedicar a você, cuidando do seu corpo, com alongamento ou um tipo de exercício. Assim, evitará problemas futuros. Eu tenho convívio todos os dias e faço parte do sofrimento da minha mãe. Devido ao trabalho há muitos anos e por falta de cuidado, hoje ela passa por dores constantes, noites em claro pela perda da cartilagem da coluna, e eu só peço que se cuidem e não façam do trabalho o descuido com a sua saúde. Em nosso meio de trabalho, fazemos o possível para atender aos pedidos dos nossos clientes com mais excelência possível. Atendemos diversos públicos e o que mais levamos em conta é as medidas. Um item que precisa ser essencial em qualquer peça para ter um caimento perfeito. A cada cliente e roupa que fazemos, criamos um molde específico com as medidas e todas as partes da peça. Assim, se torna mais fácil para fazer outra peça igual no futuro, mudando a cor ou os aviamentos. Também tendo a opção de criar grades a partir de um molde, fazendo peças com um tamanho maior ou menor. Com todas as peças sendo cortadas para se adequarem aos tamanhos dos moldes, sobras de tecidos vão sendo retiradas e, na maioria das vezes, saem em grande quantidade. A partir daí, fazemos uma separação entre os retalhos para que cada pedaço possa ser utilizado de maneira diferente. Alguns deles são doados para pessoas que fazem alguns trabalhos manuais, como fuxicos, tapetes e colchas. Já os outros pedaços utilizamos para fazer algumas almofadas, peças de vestuário e muito mais. As linhas e os fios também passam pelo mesmo processo, fazendo de tudo para ter a consciência de usá-las adequadamente, sem desperdício. Só temos que despertar a nossa criatividade para fazer trabalhos incríveis, fazendo parte do consumo consciente. Antes de tudo acontecer, a nossa produção de uniformes estava a todo vapor, mas começamos a sentir algumas mudanças nas vendas. O número já estava caindo e estava menor ao do ano passado, e os clientes já não tinham mais a mesma procura. Com a chegada da Covid-19 em outros países, algumas pessoas já estavam imaginando o que poderia acontecer. Assim, precisamos mudar os nossos métodos de atendimento e mudamos o nosso tipo de produto a ser fabricado. Com um grande número de pedidos por máscaras para proteção contra a Covid-19, essa foi a forma de trabalharmos para suprir também nossas necessidades. E por conta do ocorrido, ficamos sem saber o que fazer com nossas produções e clientes. O setor textil se reinventou e passou a alterar a linha de produção e fabricar alguns itens necessários para o setor da saúde, como aventais e máscaras, que eram itens que estavam em falta para o combate do vírus. Acredita que a indústria pode se reinventar nesse momento, investindo em automação e tecnologia 4.0, para a confecção de produtos que reduzirão a parada do parque produtivo. O setor textil se reinventou e passou a alterar sua linha de produção e fabricar itens necessários para o setor da saúde, como aventais e máscaras, que eram itens que estavam em falta para o combate do vírus. Acredita que a indústria pode se reinventar neste período, investindo em automação e tecnologia 4.0 para a confecção de produtos e reduzirão a parada do parque produtivo, além de reduzir os riscos de contaminação. Uma pesquisa feita dias atrás com 62 representantes da cadeia produtiva do setor da moda, textil e confecção
A maior participação foi do setor de confecção e vestuário, por regiões brasileiras, com destaque no Sudeste, Sul e Nordeste. A sondagem mostra que mais de 70% das empresas consultadas pararam a produção. 41% acreditam que devem voltar a abrir as portas em 15 dias. No total, 66% não trabalham com o mercado externo. De acordo com a sondagem, a maioria das empresas, 51,6%, sofreu os efeitos da pandemia nos fechamentos da produção. Para outros 24,2%, o maior impacto foi observado no fornecimento de produtos e clientes, enquanto 6,5% foram afetados no abastecimento de materiais e insumos. Do total de entrevistados, 49,2% tiveram seus pedidos reduzidos para 47,5% e as datas de entrega foram postergadas. O mercado em geral levou um grande susto com o tamanho da proporção da doença. Todos estão fazendo de tudo para tirar o próprio sustento e muitas pessoas ficaram afastadas do emprego. Entraram no sistema de home office e alguns funcionários estão exercendo suas funções administrativas. Poucos adotaram um sistema de rodízio e algumas delas receberam férias coletivas, até a situação se amenizar. As fábricas e empresas que necessitam do trabalho presencial dos seus funcionários estão trabalhando com a capacidade reduzida e com menos pessoas na produção, para ter o risco de evitar a contaminação. As fábricas e empresas que necessitam do trabalho presencial dos seus funcionários estão trabalhando com a capacidade reduzida e com menos pessoas na produção, para evitar a contaminação. As lojas que fazem a distribuição de insumos para as confecções fabricarem as máscaras para proteção contra a Covid fazem um atendimento específico para atender todos os pedidos dos clientes. Já os clientes e parceiros que fabricamos uniformes empresariais estão todos fazendo também os pedidos de máscaras e revendendo para os seus clientes. Todos estão tomando os devidos cuidados de proteção. Neste momento em que todos sofrem por mudanças, onde temos que manter o distanciamento social, o mais importante é nos protegermos em casa e pensar em maneiras para tornarmos o nosso dia mais produtivo. Pensar em novas ideias, usar a nossa criatividade e maneiras para nos distrair para ficarmos bem. Fique em casa e venha conosco descobrir mais assuntos relacionados à moda.